Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite, bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne para mais uma atividade na noite de hoje. Nós, como de praxe, nós sempre salientamos aqui que as atividades do Monte Alverne, elas estão disponíveis no Instagram, no Facebook e também no YouTube. No YouTube, para acessar as palestras, é só digitar palestras MA, esse MA maiúsculo. E todas as palestras aqui, elas estão lá disponibilizadas para que elas possam ser assistidas e meditadas das mensagens que elas nos trazem. Bem-vindos aqui nessa noite de hoje, nesse contato aí com a espiritualidade de luz, para que possamos auferir, ânimo para perseverarmos na nossa caminhada. Dando início à nossa atividade da noite de hoje, nós vamos convidar a nossa irmã Isa para fazer a prece inicial. Então vamos, nesse momento, a serenar os nossos corações, agradecer a Jesus e a espiritualidade aqui presente por mais esse momento de encontro com Deus. E hoje sobre o tema da caridade, tão importante e necessário nos nossos dia a dia. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presente, a todos os irmãos que nos vão assistir através das redes sociais, e que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Que possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade. Hoje e sempre, que assim seja. Dando continuidade à nossa atividade, nós vamos convidar o nosso irmão Ricardo para fazer o comentário inicial. Boa noite a todos. Hoje a mensagem inicial, normalmente nós abrimos uma mensagem desses livros, pequenos livros de mensagem, e hoje o livro escolhido se chama Boa Ideia. É um livro de Pastorino, com a psicografia do nosso irmão Ariston. A mensagem que saiu aberta ao acaso, mensagem 36, ela se intitula Enviar um pensamento de afeto ao inimigo. Abraçá-lo talvez não seja possível nem aconselhável. Odiá-lo seria descer ao nível dele, permanecendo em sombras. Busque então o caminho do meio. Mantenha a necessária distância, aguardando o momento da reconciliação. Sem sair da faixa de serenidade e compreensão. Aqui vai uma sugestão. Abra um intervalo nas suas elucubrações mentais, encha o coração de bondade, mentalize a fisionomia da pessoa que lhe feriu e, pelo pensamento, ofereça-lhe um ramalhete de flores. Se possível, repita esse gesto mais dias. Esqueça a palavra inimigo. Ele é seu companheiro de evolução. Meus irmãos, eu estava lendo essa mensagem e estava lembrando da minha filha quando era pequenininha. Vários de vocês têm crianças em casa e eu não sei se vocês já repararam, mas a criança, ela às vezes chega em casa e fala assim, papai, eu não gosto da fulana. E em uma semana elas são melhores amigas. É impressionante,
Então, em algum momento, né, do nosso caminhar aqui na vida material, nós começamos a criar inimigos, inimizades, né? Por que a criança logo se torna amiga? Porque provavelmente ela tem menos capacidade de guardar a ofensa ou a antipatia com ela, né? E isso talvez seja um aprendizado para todos nós, né? O fato de endereçar um pensamento de afeto ao inimigo é bem descrito pela doutrina espírita. Por quê? Porque nós sabemos que o pensamento é energia, o pensamento também é ação, né? Então, hoje nós vamos ter uma explanação sobre caridade. Né? Endereçar um pensamento de bondade para quem quer que seja, e principalmente para aqueles que não são caros a nós, é pura caridade. Né? Muitas vezes, realmente, nós não podemos abraçar, né, aquela pessoa, nós não podemos nem conversar, né, porque ainda as situações do plano terrestre não permitem que nós tenhamos esse tipo de contato com a pessoa. A gente pode se ferir, a gente pode receber palavras que não vão nos agradar, a gente pode piorar a situação, a gente pode ser agredido, né? Mas o pensamento, ele tem que estar sempre em consonância, né, com os preceitos de bondade, de caridade, de irmandade, né? Nós costumamos, né, em nossas reuniões, nos evangelhos no lar, normalmente pôr nome de pessoas que nós gostamos. São amigos que estão passando por alguma dificuldade. Por que não ter o hábito de colocar o nome daquelas pessoas que nós tivemos algum atrito durante a semana? É uma boa ideia também, né? E nós não fazemos. O que ocorre é que quantas obsessões a gente observa nos grupos aí, né, que surgem pelo pensamento do próprio obsediado. Esse é um outro fator também, né? A pessoa fica tanto tempo guardando aquela mágoa que ela entra num nível de vibração, né, compatível com o obsessor, né? Quantas obsessões de séculos, de várias reencarnações, são mantidas pelo pensamento do obsediado? Quando a gente estuda, né, o fenômeno da obsessão, ninguém é obsediado se não começa um processo de auto-obsessão antes. Então, a gente precisa cortar isso, se mal pela raiz. O primeiro sentimento de antipatia por alguém deve ser cortado por um pensamento bom endereçado àquela pessoa, né? Não tenham dúvidas disso. Enquanto nós não nos reconciliarmos com todas as nossas desavenças, nós ainda vamos ficar presos aqui. Espiritualidade é clara em dizer isso, né? Reconcilia-te com teu inimigo o mais rápido possível enquanto estás na caminhada, né? Porque várias reencarnações são obrigatórias, porque nós não nos reconciliamos com os inimigos, né? Aliás, a mensagem até critica esse termo inimigo, que a gente tire esse termo, né? Companheiro de evolução. Uma boa forma de nós começarmos essa ação, né, de evitar contrair dívidas, é endereçar bons pensamentos para aquelas antipatias que nós temos, que todos nós temos, né? É isso aí. Boa palestra para todos. Obrigado, Ricardo. Meus irmãos, vamos passar então a palavra para o nosso irmão Sérgio Miller, trabalhador da casa, que vai nos falar hoje sobre a caridade. Muito obrigado, Cássio. Obrigado aos irmãos.
Uma boa noite a todos nós, encarnados e desencarnados. Esse tema foi proposto pelos nossos benfeitores, porque é um tema de deveras importância na casa espírita, na causa espírita e em todo o nosso caminhar aqui na Terra, conforme nós vamos ver aqui, nos trechos que nós escolhemos, trechos do Livro dos Espíritos atualizado, do Evangelho segundo o Espiritismo, e de algumas obras que nós trouxemos aqui para enriquecer a nossa explanação. Nesse livro intitulado Caridade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso irmão Emmanuel, logo aqui no início, Emmanuel nos conta que eles estavam numa reunião mediúnica e perguntaram: a palavra caridade estaria, porventura, perdendo a significação e a importância? E Emmanuel, então, nos traz, fazendo uma comparação com o Sol, o astro, que nos ilumina e nos aquece. Sem ele, provavelmente, não estaríamos encarnados aqui na Terra. Tamanha a importância da caridade. Então, Emmanuel nos diz assim: estaria o Sol diminuindo em grandeza por mostrar-se diariamente de hemisfério a hemisfério? Haverá outra expressão mais nobre para designar o laço de íntima união entre nós, à frente do Criador? Laço de intimidade entre nós e o Criador. E conforme nós vamos ver aqui em uma passagem, a caridade é uma virtude que foi nos ofertada pela própria divindade, por Deus. A caridade é tão importante que em algumas passagens dos livros do Evangelho, etc., ela quase que se corporifica em uma entidade. E provavelmente tem essa propriedade de se corporificar junto a nós. Por que não? No Evangelho temos uma entidade que se auto-intitulou Caridade, ou Caritas. Então isso é muito significativo para nós, porque essas entidades de luz, elas estão ali ombreando conosco nessas atividades que vamos realizar. Trouxemos também aquela famosa prece de Caritas. Se tiver tempo, vamos ler apenas alguns trechos. Então é uma atividade que ela é aberta a toda a humanidade. Não importa a nossa condição social, a nossa preferência religiosa, a nossa nacionalidade, não importa. A caridade é uma virtude e é uma atitude universal. Os espíritos benfeitores trazem várias informações para nós nos encorajarmos. E a caridade, ela, em qualquer ato que nós formos fazer, se nós elevarmos um pouco o nosso pensamento em prece a Jesus, aos nossos benfeitores e também à caridade, dificilmente nós vamos errar, meus irmãos. Palavras que o Evangelho nos coloca com muita propriedade. Então nós temos aqui para iniciar, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, no capítulo 11, temos a pergunta 886. Fazendo um parêntese, nos perguntaram na semana passada: Sérgio, mas o meu evangelho não é como aquele que você citou na exposição. Isso acontece, meus irmãos, porque às vezes a tradução é de um outro autor, então há necessidade nessas traduções de se usarem sinônimos, né, que às vezes pode trazer alguma dificuldade. Essa tradução que nós escolhemos aqui é do Instituto de Difusão Espírita, na cidade de Araras, em São Paulo, e a tradução
de Salvador Gentili, tá bom? Pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Vamos repetir. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A caridade, segundo Jesus, abrange todas as realizações que temos como com o nosso semelhante. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. A indulgência, segundo Emmanuel, no livro intitulado Indulgência, a indulgência seria outra face da caridade. A irmã da caridade, a companheira da caridade. A indulgência é essa virtude que nós temos que abrandar um pouco algum julgamento que vamos fazer com o nosso próximo, porque amanhã nós também seremos passíveis dessa mesma indulgência para conosco. Livro dos Espíritos atualizado, pensamento dos benfeitores que assistiram o nosso irmão Ariston. A caridade transforma o amor em tudo aquilo que seja necessário à sobrevivência, bem-estar e felicidade de todos. Liberação de amor em todas as suas benéficas expressões. Então a caridade, ela está, como dissemos aqui, ombreando conosco, lado a lado, pegando em nossa mão, nos intuindo a fazer do modo correto, mesmo que ainda tenhamos dificuldades, meus irmãos. Mas pelo fato de nós termos essa companheira conosco, uma virtude que o próprio Criador nos deixou aí, o exemplo, Jesus, como seu modelo máximo aqui entre nós, deixou-nos o exemplo. Então isso é muito importante para nós nos lembrarmos que precisamos sim, ainda aqui na Terra, de termos esses companheiros de alta envergadura. Caso contrário, as nossas deficiências poderiam manchar uma virtude semelhante à caridade. E isso é incompreensível para nós, né? É inadmissível também. A questão 917 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Ou destruir, né? Palavra muito forte. Ou o meio de se afrontar ou mesmo diminuir o egoísmo? Resposta: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então nós vamos ter aí esse embate no plano terreno e também no plano espiritual, que é reflexo, aqui na Terra, reflexo das nossas atitudes. Esse embate do egoísmo, do orgulho, as grandes chagas da humanidade, segundo Emmanuel, nós vamos ter como afrontar com a caridade. Então, lá naquele pensamento que nós lemos, a caridade transforma o amor em tudo que seja necessário. Caridade transformando o amor. Elas caminham juntas, ou eles, casal, não importa. São almas, são vibrações, são virtudes, almas gêmeas que o Criador dispõe para nós. Algumas traduções do Novo Testamento trazem aquela famosa passagem lá no 1 Coríntios, capítulo 13. Algumas traduções colocam a caridade, outras traduções colocam o amor, como nós vamos ver aqui, a famosa passagem da carta de Paulo aos Coríntios. Então, no capítulo 12 do Evangelho, no capítulo 13 do Evangelho,
vem corroborar com a explanação do nosso irmão Ricardo. A passagem ditada por um espírito protetor, no item 10 do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O que esse espírito protetor nos coloca? Meus amigos, dizendo ele, ouvi vários de vós dizerem para vós mesmos, como posso fazer a caridade se às vezes nem tenho condições para me sustentar, para caminhar eu mesmo? E aí ele traz essa colocação que o Ricardo nos introduziu aqui. A caridade pode ser feita de vários modos, por palavras, por pensamentos e por ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Então nós vamos pensar naqueles irmãos que nós sabemos que têm dificuldades. Vamos pensar na nossa família, vamos pensar naqueles que convivem conosco. Podem ser que eles não estejam presentes ali naquele instante, mas o nosso pensamento, que é um atributo divino da nossa consciência, pode alcançar sim esses irmãos. E como está dizendo aqui, é uma forma também de se fazer a caridade. Em palavras, o que o Espírito Protetor nos diz? Em palavras, dirigindo aos nossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração, do nosso coração, uma sentinela vigilante que se chama consciência. Então aqui esse Espírito já faz uma aproximação da nossa consciência, onde está gravada a lei divina, com a caridade que possamos exercer. Já uma outra conotação, já vamos ter aí uma situação em que a nossa consciência com a caridade para com o próximo, terá também terá uma força a mais, vamos colocar dessa forma. Finalizando essa passagem do Espírito Protetor, ele nos pede, escutai-a a consciência, nas nossas reflexões. Ela vos dará bons conselhos, amai-vos uns aos outros, praticai esta máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. Também deste capítulo 13, temos uma passagem belíssima do Espírito Adolfo. Foi bispo de Argel. No item 11, chamado a beneficência. Aliás, esse item é maravilhoso. A beneficência, ele traz essa no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13. Subtítulo A Beneficência, temos uma passagem de Adolfo, depois Vicente de Paulo, ou São Vicente de Paulo, e aí sim vem uma passagem belíssima desse Espírito que se auto-intitulou Caritas. Nós vamos lê-las aqui. Diz Adolfo, caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves, aí como eu falei no início da nossa exposição aqui, às vezes a caridade quase que se corporifica entre nós. O que o Adolfo nos diz aqui? Tu, ou seja, falando diretamente para a caridade, tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro. E durante seu exílio na terra, né, o nosso exílio na terra, tu lhes serás a consolação, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Então, Adolfo já traz essa importante passagem. A caridade fará com que os povos da terra se unam para se amarem mais, para se respeitarem mais.
Continuando com Adolfo, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Aqui a caridade, então, vai se transformar num medicamento para os nossos corações, para as nossas aflições da vida. Muito significativo. Vicente de Paulo, no item 12. Vejam que interessante ele coloca aqui. Sem a caridade, não há fé, porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna da salvação em todos os globos, em todos os planetas. Por isso nós falamos aqui que a caridade ela é universal. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Então, o nosso Criador, Deus, nos ofertou a caridade. Que maravilha nós sabemos disso. Que maravilha podemos exercitar isso a todos os momentos, a todos os instantes, gratuitamente, cobrando apenas a nossa boa vontade e o nosso esforço. O próprio Criador designou a caridade para nos sustentar, meus irmãos. A passagem do Espírito Caritas, contida no Evangelho capítulo 13, no item 13, na beneficência. Então, esse Espírito de alta envergadura traz essa mensagem muito interessante, nós vamos tentar aqui desdobrá-la. No início dessa lição, ela diz assim: fiz esta manhã a minha caminhada corriqueira. Algumas traduções trazem, fiz esta manhã o meu giro costumaz. Ora, a caridade está dizendo aqui que ela estava fazendo uma caminhada entre nós. Porque ela pode ser uma pessoa necessitada ali no nosso caminho, ela pode ser o nosso cônjuge, o nosso cônjuge, pode ser um dos nossos filhos, ela pode se transformar naquele colega do trânsito que está indo conosco trabalhar, ela pode se transformar no nosso chefe, ela pode se transformar até em nossos pensamentos, para nós dirigirmos a nossa atenção para aquilo que deve ser feito. Então ela diz assim, estava fazendo a caminhada, encontrou crianças aflitas, idosos enfermos. E isso também mexeu, né? Mexe e mexe com o sentimento dessa entidade, caridade. Então ela diz assim, chamo-me caridade, eu sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente, sou a caridade. Eu vos estendo a mão, olha aí, como se fosse uma entidade mesmo corporificada, ela estende a mão para nós, para nos levantar a cada erro, a cada queda, para nos mostrar o bom caminho. Eu vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. É a árvore da caridade. Ide, diz a caridade,
colhei, apanhai todos os frutos desta bela árvore, que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Uma passagem belíssima, uma passagem que nós devemos lê-la constantemente para entendermos e absorvermos esse teor extremamente benéfico para nós. Caridade caminha conosco, a caridade estende a mão para nós. Então, isso é um grande benefício para nós continuarmos, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas fraquezas diante do próximo, diante de uma situação mais delicada. Trouxemos aqui uma passagem do livro Novas Luzes, psicografado por nosso irmão e amigo Aristóteles. Esse livro tem histórias de Hilário Silva e André Luiz. Essa aqui intitula-se justamente Caridade. Uma lição curta, extremamente importante. Olha como podemos fazer a caridade nos mínimos atos do nosso dia a dia. O sorriso que transmite esperanças, reconfortando discretamente os corações desalentados. A palavra certa, no momento preciso, oferecendo esclarecimento e paz àqueles que deambulam em conflitos. A resposta exata e branda ao questionamento agressivo ou maldoso. Qualquer gesto capaz de pacificar e redimir. A água amenizante, o pão que tranquilize, o agasalho acolhedor, o medicamento providencial, o abraço que reanime, o benefício espontâneo. Qualquer atitude que reflita amor, tolerância e harmonia, indulgência e renovação, representa o anjo da caridade, cuja ação é sempre nova luz nas lutas de cada dia. O anjo da caridade, lembrei daquela passagem que Renato conta muito aqui para nós, até perguntei para ele, né? Que tem Humberto de Campos nos traz sobre o anjo da caridade. Vamos ver se conseguimos falar no final. Essa passagem é muito bonita também. Então aqui nós já temos a caridade como um anjo, uma entidade luminosa, livre das mazelas da humanidade. A lição de André Luiz, pela psicografia de nosso irmão Ariston, nos revela mais uma vez, corroborando com a passagem do Evangelho. Podemos fazer a caridade de várias formas. É o exercício diário que nós vamos ter aí ao nosso alcance. O Evangelho tem um capítulo somente sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação, é o capítulo 15. Essa palavra salvação também nós temos que entender, o que vem a ser a salvação. A salvação é os nossos atos e a nossa conduta aqui na Terra enquanto encarnados, que irão nos facultar elevarmos um pouco o nosso padrão, fazermos jus a esses irmãos que apostaram na nossa encarnação, que nós teríamos grandes conflitos a resolver, mas vamos tentando sair daqui um pouco melhores do que quando chegamos. A salvação das nossas dívidas, a quitação das nossas dívidas. Então, Paulo, o apóstolo, conhecido de todos, traz várias colocações
a respeito da caridade, citando aquele trecho da primeira carta aos Coríntios, não é? O capítulo 13. Então ele diz assim: agora essas três virtudes, isso finalzinho da carta de Coríntios já. Agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. A caridade tudo perdoa, a caridade tudo apazigua, a caridade tudo transforma, a caridade tudo beneficia. Essa virtude máxima, Jesus deixou praticamente em todos os seus atos o exemplo como se deve fazer, como devemos exercitar a caridade. E Paulo também colocou na sua carta aos Coríntios esse exercício diário que devemos fazer. A Casa Espírita fornece várias atividades para que nós comecemos a exercitar a nossa fé e a nossa caridade. São irmãs. A fé, a esperança e a caridade. Muitas vezes nós vamos nos encontrar quase que num labirinto. Sérgio, como vou começar? Tenho dificuldade. Calma. Organize a sua agenda. Dê prioridades àquilo que realmente não temos como escapar. E algumas atividades que não sejam tão importantes, vamos deixá-las um pouquinho de lado. Vamos criar um tempo, que nós podemos criar esse tempo. Vamos criar um tempo para nós exercitarmos essa virtude maravilhosa. Vamos conhecer a Casa Espírita. Bom dia, tudo bem? Como estamos? Gostaria de ter uma noção, o que eu posso ajudar, o que eu posso vir participar. Olha, aquela. Temos o trabalho de passes na terça-feira, já começa para ver, recebendo ali o benefício do passe, o benefício das entidades que militam ali no Anel de Luz, por exemplo, para mudar esse pensamento, às vezes até meio que cristalizado. Eu não tenho tempo, não consigo. Já estamos criando dificuldades onde nem existe às vezes. Vamos pedir aos benfeitores, deem uma luz, por gentileza, por favor, anjo da guarda, meu irmão, me ajude, eu preciso, eu quero, eu estou sentindo no meu coração que eu preciso fazer algo em benefício do meu semelhante. Quarta-feira temos tratamento, quinta-feira temos o trabalho da desobsessão, sexta-feira o desenvolvimento mediúnico, no sábado, café comunitário, farmácia fitoterápica, plantão de passes, confecção de sopa, da marmita, onde esses irmãos levam também esse benefício. É a pura caridade. Os benfeitores nos falam aí, já citamos isso aqui várias vezes, nós não dimensionamos o que vem a ser entregar um prato de sopa a um irmão que está abandonado. Esse benefício nós não conseguimos dimensionar, tanto em nosso íntimo, porque nós estamos vencendo uma barreira, muitas vezes até de outras encarnações, de ajudar o nosso semelhante, e vencendo também, muitas vezes, aquele irmão que está ali triste, aborrecido, não quer contato. Opa, uma sopa. Os olhinhos vão brilhar, aquele benefício vai começar a agir no coração nosso e do nosso irmão que está ali. E ao voltarmos para a casa espírita ou para o nosso domicílio, nós vamos já sentir uma grande diferença. Monte Alverne tem um grupo intitulado Irmã Dulce, que vai aos hospitais, levar música, levar palavras de bom ânimo, de consolo. Olha aí a caridade. Olha o benefício daqueles irmãos, como disse aqui no Livro dos Espíritos, não tem ninguém
sequer para uma oração, para uma prece. E a música é essa oração. A música é essa oração sem rótulos religiosos, porque às vezes se nós formos fazer alguma colocação, melhor dizendo, se nós formos fazer alguma colocação espiritualista para alguém, algum enfermo, alguém na rua que seja de outra escola religiosa, podemos ter algum problema. A música não, a música é a linguagem do amor, a música é a linguagem da caridade. Ela transforma as pessoas, como já vimos e como temos relatos dos irmãos que frequentam essa atividade. Então, essas atitudes são muito benéficas para nós. Aqueles irmãos que são professores, por exemplo, ensinar uma criança as primeiras letras do alfabeto, as vogais, ensinar aquela criança a ler, a ter bom comportamento. Aqueles irmãos que trabalham na segurança, protegendo as famílias. Tudo é forma de caridade, meus irmãos. Tudo é forma de caridade. Nós temos aqui no livro Comandos do Amor, essa edição um pouco mais antiga, pela lavra de Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Nós vamos encontrar aqui uma passagem, vamos citar apenas algumas frases, uma passagem cujo título é Com Caridade. Ela foi escrita por um padre, José Silvério Horta, que ajuda vários grupos mediúnicos aqui em nossa cidade. José Silvério Horta, ele diz assim: em todas as atividades recorramos à divina virtude. Onde estejamos, peçamos a ela, nos sustente e dirija. Seja onde for e com quem for, estendamos a caridade por bênção da vida. Com ela, alcançaremos a integração no divino amor. A caridade é luz. O próximo é o caminho. Então, essa luz que José Silvério Horta nos convida a fazer em nosso caminho, ela vai ter necessariamente o contato com o nosso próximo. Nós somos seres sociáveis, somos seres que estamos numa grande cidade, alguns de nós vieram de cidades menores, mas sempre em contato com o ser humano. Sempre em contato com o nosso próximo, para que tenhamos condições de exercer essas virtudes. Temos ali a nossa amiga Vitória, que também trabalha aqui na casa. Vitória é nutricionista. Ela pode ajudar alguém com a sua profissão, exercendo a caridade? Sim. O outro irmão pode ser um marceneiro, pode ajudar alguém com a sua profissão? Com certeza. Ajudando, construindo móveis para as pessoas terem um conforto a mais. Será que o irmão que varre ali a calçada da rua Francisco de Assis está exercendo a caridade? Está exercendo a caridade. Às vezes pode estar até cansado, né, contra gosto, vendo as pessoas atirarem lixo pela janela dos carros e etc. Mas ele está ali, todo dia, varrendo a rua pública. Então, essa virtude, ela é extremamente importante em nossa caminhada. Quando Paulo diz assim: fora da caridade não há salvação, ele diz que nessa máxima está contido os destinos dos homens, na terra e no céu. Vejam bem a profundidade dessa colocação de Paulo. Na caridade estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, desta bandeira, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado
encontrarão graça diante do Senhor. O que vem a ser encontrar graça diante do Senhor? Nós nos elevarmos para ter contato com esses irmãos superiores. Vamos deixar para trás essa roupagem do homem velho, vamos adquirir nova condição de seres humanos ainda, podemos voltar para reencarnar na Terra mais uma vez, ou quantas forem necessárias, mas essa virtude nós não vamos perder jamais. Essa virtude que está incorporada em nós não vamos perder jamais. Por isso que nós vamos encontrar praticamente em toda a literatura espírita essa sugestão dos benfeitores para nós praticarmos a caridade, para nós sermos mais benevolentes, praticarmos a indulgência. Então, e essa virtude, juntamente com várias outras, que nós temos aí para estudar e para praticar, vai nos elevar a mundos melhores, sem soberba, sem orgulho. Vamos deixar tudo isso para trás e um dia nós vamos nos lembrar com muita alegria, porque são os nossos professores. As nossas dificuldades aqui são os nossos professores. O capítulo 15, né, do Evangelho, como nós citamos aqui, fala somente da caridade. Fora da caridade, apóstolos, nós vamos ser a famosa parábola do bom samaritano, que é conhecida por todos nós, para mostrar que, independente da nossa condição, da nossa origem, daquele que está necessitado, o nosso dever é de ajudar aquele irmão, aquela pessoa. Sem perguntar ao assistido qual a sua religião, a sua procedência. É a parábola do bom samaritano. E aí perguntaram para o Cristo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Essa passagem também é muito conhecida. O que Jesus respondeu? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Mais uma passagem bonita. Paulo, nós sabemos um pouco da história de Paulo, né? Porque teve tantas dificuldades e depois serve como simbolismo para nós também. Ele que cometeu tantos delitos contra o próximo, depois se elevou, foi trabalhar, foi exercer a caridade, foi divulgar o Evangelho, criou várias igrejas naquela região onde ele habitava, e depois, a pedido do próprio Jesus, que ele tinha dificuldade de visitar todas essas igrejas, porque o trabalho aumentou muito, o próprio Cristo disse a ele: escreva preceitos, orientações, diretrizes e envie para as igrejas. Então, assim Paulo fez, exercendo a caridade. Olha aí a caridade por palavras, que nos diz o Evangelho. Então, isso é muito chamativo para nós. Vamos. Também a caridade, nós citamos que a caridade às vezes até se corporifica, não é? Olha que interessante, meus irmãos. Neste livro aqui, também pela palavra de Francisco Cândido de Xavier, por vários espíritos, intitulado Estradas e Destinos, essa edição é um pouco antiga também, nós vamos ter aqui a caridade fazendo uma prece a nós. Prece da caridade. Amigo, auxilia-me
para que eu te consiga auxiliar. Não me relegues ao amanhã e nem ignores a presença. E nem me ignores a presença. O Senhor enviou-me ao teu encontro, para que eu te sirva de apoio na senda da elevação. Em teu caminho, no entanto, eu estou entregue à tua vontade. Hoje sou convite, ideia, sugestão. Amanhã, porém, se quiseres, receber-me-ás na contabilidade da vida, por passaporte em demanda aos reinos da luz. Emprega-me com bondade, para que os outros nos acolham com entendimento e simpatia. Protege-me contra a omissão. Olha, a caridade pedindo para nós protegê-la. Protege-me contra a omissão. Conduze-me no rumo daqueles que contam conosco, sem exigir que nos procurem. Auxilia-me a ouvir qualquer irmão em dificuldade, com paciência e compreensão, para que não falte a esperança em todos aqueles que nos requisitem a companhia. Deixa que o perdão e a tolerância nos sigam de perto, a fim de que as nossas palavras não se percam no vazio. Agradece a moeda ou a migalha de recursos que o céu te envia às mãos, para que a nossa lavoura no bem não nos ouvides, que a nossa tarefa será sempre constituída de parcelas do nosso amor. De ti depende a felicidade de prosseguirmos adiante, com a bênção de Deus. A mensagem de Emmanuel. Então, isso é muito importante para nós, porque ainda estamos em aprendizado. Todos nós caminhando, procurando exercer as virtudes, procurando dar o nosso melhor, seja em qualquer situação do dia a dia. Então, nós podemos nos lembrar dessas passagens. A caridade pediu para nós protegermos a ela, abrindo nosso coração, abrindo um sorriso, abrindo um bom dia, posso lhe ajudar, o que precisas, e assim por diante. Para encerrarmos, irmãos, nós vamos ler pequenos trechos dessa prece, que ela é muito conhecida, uma prece belíssima, a prece de Cáritas. Começa a prece. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos, ou deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.
o nosso preito de gratidão a esta entidade chamada caridade, que ela nos ilumine, ilumine as nossas famílias, ilumine o nosso caminho, nos proteja, mas também nos fortaleça para continuarmos exercendo essa virtude que foi nos doada pelo próprio Criador. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, permita-nos estarmos vindo à Casa Espírita, ao Monte Alverne abençoado, para continuarmos esse exercício diário de amarmos a nós mesmos, amarmos o nosso próximo, exercermos a fé, a esperança e a caridade. Muito obrigado a todos e que Jesus nos ampare, meus irmãos. Ao nosso querido irmão Sérgio, trabalhador da casa, pela mensagem da noite de hoje. Caros irmãos e irmãs, antes de passarmos aqui à nossa próxima atividade, nós temos aqui uma informação para todos os presentes e para aqueles também que nos assistirão posteriormente. No dia 27 de julho, sábado, próximo agora, né, nós teremos a presença aqui no Parque Espiritual Monte Alverne, do Grupo Arco-Íris, de Uberaba, Minas Gerais. Eles estarão aqui de 8 da manhã até as 12 horas, fazendo um atendimento fitoterápico, gratuitamente. Então fica aí esse convite para aqueles que quiserem comparecer. No momento lá será feito lá a inscrição e será feito um atendimento individualizado de cada pessoa com esses nossos irmãos desse grupo Arco-Íris, né? O atendimento fitoterápico nesta data aí, 27 de julho, sábado, de 8 às 12 horas. Nós vamos passar agora à nossa próxima atividade. Pois não. Só lembrando aos presentes que nós temos aqui para doação, meus irmãos, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e a cartilha para exercitarmos, né, o culto do Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar. São livros novinhos para doação. Os interessados podem pegar conosco aqui no final. Obrigado. Bom, então nós vamos passar para a nossa próxima atividade e nós convidamos inicialmente os médios da casa, os nossos irmãos, para nos auxiliar no trabalho na Câmara de Passe. E também, assim que nós terminarmos lá o passe, nós vamos fazer lá uma prece com todos aqueles que desejarem retornar à Câmara de Passe. Nós iremos fazer uma prece de encerramento com todos os presentes. E podem aguardar aqui que serão chamados para o passe. Muito obrigado pela presença de todos, que Jesus nos abençoe, que tenhamos um domingo, início da próxima semana, de muita paz, muita alegria, compreensão e tolerância para a nossa caminhada. Que assim seja.